Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse canal eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele não queira, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o episódio de hoje é o que o familiar do alcoolista precisa saber sobre recaída. Então nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te falar sobre o que é uma recaída e sobre como você pode lidar com a recaída de forma a minimizar o impacto dela e acelerar o processo de retomar a sobriedade. Certo? Primeiro eu preciso falar para vocês alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é o que é recaída. O que é recaída? Recaída é quando o alcoolista, no caso falando de alcoolista, né, ele estava se propondo a parar de beber e de alguma forma ele aplicou alguma estratégia, ele estava fazendo algo que fez ele parar de beber e ele ficou um tempo sem parar de beber. Daí ele bebeu. Percebe? Então assim, ó, o que é parar de beber? Eu não estou falando assim, parar de beber de qualquer jeito. Vou te dar um exemplo. Aquela pessoa que bebia todo dia e ficou internada por 7 dias porque quebrou a perna. Quebrou a perna, foi lá, ele bebia todo dia, daí ficou no hospital uma semana. E essa uma semana no hospital ele não bebeu. Isso, não, por definição, não seria bem. Daí ele volta para casa e bebe. Isso não seria bem, por definição, uma recaída. Porque ele nem chegou a parar de beber. Vitor, mas ele ficou uma semana sem beber. Ok, mas ele estava impedido de beber por uma questão externa. Eu vou chamar de recaída quando a pessoa fez algo para parar de beber. Quando ela se dedicou de alguma maneira qualquer que seja e ela conseguiu ficar sem beber uns dias, porque ela quis não beber uns dias. Então, o que a gente está falando aqui é dos estágios da mudança. Isso que leva a gente a pensar numa recaída dentro do entendimento dos estágios da mudança. Lembra deles? Isso vai ser importante para você entender o resto agora. Só para lembrar rapidinho aqui. Os estágios da mudança são quais? O alcoolista ou qualquer pessoa que vai mudar o seu comportamento começa de um estágio que a pessoa não quer mudar o comportamento. O alcoolista começa no caminho da sobriedade não querendo parar de beber, não achando que é importante parar de beber. Ele começa sem estar nem aí para isso, sem ter nem consciência de que ele precisa parar de beber. E daí ele vai evoluindo para os próximos estágios. Ele começa a pensar em parar de beber, mas não faz nada. Aí ele começa, de repente, a achar que, olha, eu preciso parar de beber. Mas ainda não fez nada, está se preparando. Até que ele começa a realmente colocar as coisas em prática e fica um tempo sem beber. Daí é o estágio de ação. Tem um vídeo que eu explico muito melhor isso, tá? Que é o vídeo sobre estágios da mudança e como você pode facilitá-la. Né? A mudança do alcoolista e como você pode facilitá-la, aqui no meu canal do YouTube. Clica ali e eu recomendo que você assista para entender melhor esse processo. Mas então, olha só. Para considerar que o alcoolista recaiu, significa que em algum momento ele mudou. Então ele mudou e daí ele recaiu num comportamento anterior. Né? Antes ele estava sem beber por estar no estágio de ação, tomando atitudes que levaram ele a parar de beber. Que tipo de atitudes? Quaisquer que forem necessárias. Qualquer atitude que for necessária, no caso dele, para ele parar de beber. Essa lista é infinita, tá? Mas vou dar alguns exemplos de como ele estava envolvido nesse processo de manter a sobriedade. Estando no estágio de ação, ele vai fazer alguma coisa. Vou dar uns exemplos. Talvez a pessoa possa evitar lugares que facilitariam o consumo, né? Evita alguns amigos, evita alguns eventos que sabe que vai beber, eventos esses que estejam ligados ao álcool. A pessoa pode evitar realmente cuidar dos próprios pensamentos. Olha, eu vou cuidar dos meus pensamentos para não ficar alimentando o diabinho, né? Que pode me levar a ter vontade de beber. Então a pessoa está monitorando os pensamentos. Tem gente que vai na igreja, tem gente que busca espiritualidade, tem gente que vai em Alcoólicos Anônimos. A lista é infinita, tá? Qualquer atitude que a pessoa estiver tendo e que essa atitude se levou ela a ficar sem beber, ela esteve melhor do que estava antes. Ela chegou no estágio de ação. Só que assim, a pessoa que para de beber, eu gosto de dividir as atitudes da pessoa que para de beber em dois tipos. Ou qualquer pessoa que está mudando um comportamento, tá? Aquele que fica sem beber, mas age de forma ingênua. É aquela pessoa que não desenvolve habilidades, ela não procura melhorar. Ela para de beber e ela pensa que só a vontade é necessária. É igual aquela pessoa que está fazendo uma dieta,
Eu começo a fazer uma dieta, mas eu não mudo nada. Eu continuo comprando as mesmas coisas no mercado, a rotina na casa fica sempre a mesma. Então essa dieta não é que é impossível de funcionar, mas em geral é necessário mudar algumas coisas no estilo de vida, nas atitudes, na forma com a qual você se relaciona com a substância química, né? com álcool, por exemplo, ou com alimentos, no caso de uma dieta. Então, assim, uma pessoa que fica sem beber e que age de forma ingênua, ela está com uma sobriedade menos sólida. Porque o caminho da sobriedade é exigente. Ele é exigente, ele vai continuar como nós estamos, né? o status quo, continuar na zona de conforto sem mudar, é o mais fácil. Então uma mudança exige muitas vezes alguns desafios, superar alguns desafios para manter essa mudança do comportamento. Então tem gente que lida com a mudança de uma forma muito ingênua, que não se prepara, que desrespeita, que desvaloriza a importância de mudar algumas atitudes e comportamentos. Agora tem um segundo tipo de atitude de pessoas que conseguem uma sobriedade mais sólida, que é quando a pessoa ela para de beber, mas ela também entra num processo, ela se dedica, de qualquer forma que seja, a mudar a própria mentalidade. Ela tem a sabedoria para entender que uma recaída não é impossível e que ela precisa se dedicar a manter essa sobriedade. Quando algo é muito importante e você realmente tem alguma experiência nisso, na vida, ou enfim, em lidar com qualquer mudança, a tendência é que você respeite mais a mudança, que você se prepare mais para que isso aconteça. Certo? Então, são vários motivos que levam a pessoa a se dedicar mais a esse processo ou não. Algumas vezes a pessoa não se dedica a esse processo por falta de experiência. Vamos dizer, a primeira vez que a pessoa parou de beber, ela não se conhece ainda o suficiente, ela tem previsões de como vai ser. E ela não viveu aquilo na prática. Então, muitas vezes a pessoa acaba se surpreendendo com os desafios que surgem. Então, pode ser que ela tenha recaída e não ter se preparado o suficiente, por não ter se preparado o suficiente, porque ela não tinha experiência ainda. E conforme vai surgindo a experiência, ela começa a tender a se preparar mais, a respeitar mais esse processo, a se conhecer melhor. Isso vai aumentando o nível de também comprometimento com a mudança, por perceber também a importância de mudar. Mas vamos lá. Tem gente que mesmo usando recursos, mesmo se preparando, mesmo respeitando a mudança do comportamento, pode recair em algum momento. É possível que essa pessoa tenha algum erro de percurso em alguma ocasião, mesmo que ela se prepare muito, mesmo que ela deseje muito parar de beber. Agora, se esse erro for curto, se esse for um erro pequeno, for um pequeno tropeço, a gente chamaria isso de lapso. Né? Vamos dizer, o alcoolista está lá se dedicando, fazendo de tudo para não beber. Aí ele ficou uns dias sem beber e aí teve um dia que saiu e bebeu. Por exemplo, foi numa festa de carnaval, aí encontrou o primo que convidou ele para beber, ele ficou meio sem jeito de dizer não, aí ele se animou na festa, tentou beber só um pouquinho, mas perdeu o controle. Aí no dia seguinte ele percebeu que errou, ele buscou entender como evitar esse erro no futuro. E, por exemplo, ele começou a pensar, poxa, eu preciso começar a dizer não para o meu primo, ou talvez eu tenha que evitar festas, ou ele pode pensar em inúmeras mudanças nas circunstâncias que podem proteger ele de recair no futuro. Né? Só que a pessoa que bebeu e depois continua se dedicando a fazer essa autoavaliação e continua comprometido com a sobriedade, a gente chamaria isso de lapso, não de recaída. Por que lapso? Porque o que realmente faz diferença para a gente chamar de recaída é a mudança do comportamento como um todo. É o estágio da mudança em relação a parar de beber. Né? A gente chamaria de recaída comportamentos de recaída. Mesmo que a pessoa não esteja bebendo, mesmo que a pessoa não começou a beber ainda, a gente poderia até pensar que isso é uma recaída. Vamos dizer assim, uma recaída sem álcool. É possível? É possível uma pessoa recair sem beber. Está um mês recaído e ele não bebeu nada nesse último mês. Mas, Vitor, como assim? Deixa eu te explicar. Vamos dizer assim, um alcoolista que parou de beber depois que começou a fazer um tratamento médico. Ele foi lá no psiquiatra ou no médico, começou a tomar medicações, começou a ir na terapia, começou a ir em grupos de AA, e daí esse cara ficou 2 meses bem, sem beber, estava legal. E daí ele começou a faltar o tratamento, parou de tomar os medicamentos por conta, ele mesmo contra a indicação do psiquiatra, parou de ir a reuniões do AA.
Aí ele parou de fazer tudo isso, ele se mantém um mês sem beber nada. E daí ele recai, aí ele começa a beber de novo. Quando é que começou essa recaída? Começou no primeiro dia que ele parou de beber que ele parou de beber não. Começou no primeiro dia que ele parou por conta de se tratar. Começou na primeira reunião do AA que ele não foi, ou no primeiro comprimido que ele não tomou por conta própria, né, que ele foi contra a indicação. Entendeu? Então a recaída é um estágio é um retorno ao estágio da mudança anterior. E nós podemos ver ela começando na mudança de comportamentos do alcoolista. Começando, por exemplo, a se expor como quem não quer nada a situações de risco. Né? A pessoa ela sabia que num determinado lugar que ela ia, num bar ou numa padaria que ela costumava ir, era um lugar de risco. Daí ela evitava esse lugar. E daí aos poucos ela começa já a negligenciar isso. Ela começa a se expor cada vez mais. Então a gente já começa a ver uma recaída começando desde antes. Só que assim, recaídas são acidentes. Recaídas são acidentes? Ah, recaiu por acidente, não tinha o que fazer para prever essa recaída? Não é verdade, tá? Eu vou responder algumas perguntas, tá? Agora, recaídas não são acidentes. Muita gente fala que quando viu estava bebendo. Ah, meu Deus, olha, parece que veio do céu uma bebida e quando eu vi eu estava bebendo. Que acha que foi um acidente. Mas isso não é verdade. A recaída é previsível. É previsível. Portanto, a recaída ela é evitável. É possível evitar a recaída. Só que ela é um erro de cálculo. Né? O alcoolista pode ter ido numa festa ou até mesmo ficado sozinho em casa e achado que isso não seria um problema. E daí, quando ele viu, foi um problema. O que acontece? Poderia ter sido previsto antes? Poderia ter sido evitado antes? Poderia. Toda recaída pode ser evitável. Ela é evitável. Mas ela é um erro de percurso. Né? A pessoa, muitas vezes, ela não é que queria recair, mas ela pode ter errado o cálculo. E aí, se acabou recaindo. Outra pergunta frequente é: Vitor, meu marido ou meu filho voltou a beber, nossa, eu estou muito mal. Voltamos à estaca zero? Perdemos tudo que foi construído nesses meses de sobriedade? Não, não. Aquilo que foi conquistado de aprendizado ao longo do processo de recuperação, processo de sobriedade, ele sempre vai poder ser utilizado no futuro. Mas certamente o que a pessoa tinha conquistado não era o suficiente. Não era o suficiente, a pessoa precisava de mais e aquilo não estava visível. Então o que se faz? É só aprender com o erro, usar a recaída para aprender com o erro, não ruminar demais ela e seguir se desenvolvendo. Porque a recaída, inclusive, ela fornece pistas de o que precisa ser melhorado, que talvez antes estava mais difícil de prever. E outra coisa importante é perceber que os estágios da mudança, eles são uma espiral da mudança. É uma espiral da mudança, como se fosse uma roda da mudança. Quer dizer o quê? A pessoa passa pelos estágios da mudança e ela às vezes volta para um estágio anterior, mas mesmo assim ela pode estar subindo. Percebe? A pessoa que nunca parou de beber na vida inteira, nunca quis parar de beber. É diferente de uma pessoa que já parou de beber por um tempo e daí agora não quer mais parar de beber. Ela já está num nível superior, ela não volta nunca mais a ser aquela pessoa que nunca quis parar de beber. Ela já tem um pouco mais de preparo, ela já tem um pouco mais de experiência. Mesmo que, poxa, está muito ruim agora, e essa pessoa que eu amo, ele ficou tanto tempo sem beber, agora a gente voltou para estaca zero? Não. Sempre tem alguma coisa de aprendizado. Sempre existe uma experiência maior e condições maiores. Aí vai depender o quê? Quanto essa evolução vai existir, não depende necessariamente de tempo em si. Porque 10 anos sem beber, mas nesses 10 anos a pessoa se desenvolveu muito pouco, isso não significa que, porque ficou 10 anos sem beber, ela é mais, necessariamente, tem uma sobriedade mais sólida do que uma pessoa que ficou 1 ano sem beber. O jeito que a pessoa aproveita o tempo, o jeito que a pessoa aprende com as experiências, vai definir o quanto ela vai evoluir ao longo do tempo. Agora mais uma pergunta importante, tá? Ter recaídas. Poxa, Vitor, ter recaída significa que o alcoolista não queria de verdade parar de beber? Significa que era mentira, que ele estava mentindo para mim, que ele falou da boca para fora, que ele estava me enganando? Meu marido, meu filho, a gente tinha combinado que ele não beberia, aí no carnaval ele saiu
e ele bebeu. Poxa, Vitor, então é mentira que ele queria parar de beber? Olha, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Até mesmo o alcoolista mais motivado do mundo, ele pode recair. O processo de prevenção de recaídas e a estabilidade do estágio de sobriedade pode ser bastante difícil ao longo do tempo. Só você pensar em qualquer mudança que você mesma ou você mesmo já tentou fazer. Nós precisamos, algumas mudanças são mais difíceis que outras, e para uma pessoa pode ser mais difícil que a outra. Achar que é só querer que as coisas vão acontecer é um pensamento muito ingênuo. A pessoa pode realmente não querer mais beber. Ela falava sério quando ela dizia que não queria mais beber. E mesmo assim ela pode tropeçar, ela pode recair. Por conta de tudo isso que eu vim falando até agora. Por não ter conquistado, ainda não ter desenvolvido habilidades para lidar com certas situações, com certos sentimentos. E daí ela se pegou sem recurso para lidar com uma situação. O caminho anterior era mais fácil para o cérebro dela seguir e ela tropeça. Então recair não significa que a pessoa não queria realmente parar de beber. Igual, e da mesma forma, vem uma outra pergunta frequente. Vitor, o meu marido, meu filho, ou minha filha, minha esposa, né? Não está tendo recaídas, Vitor. Faz 2 meses que ele ou ela não bebe. Isso significa que ela está bem? Que ela está com abstinência sólida? Não. Só essa informação, que essa pessoa não recaiu, que essa pessoa está um tempo bem, não significa, não garante que a pessoa vai ter uma sobriedade sólida. Porque pode ser que ele tá sóbrio, mas ele ainda está na fase que ela é necessária no início de evitar qualquer situação de risco. Por exemplo, o alcoolista que está lá, 2 meses que ele está sem beber nada, ele não sai para lugar nenhum. Isso pode ser importante no início. Só que se ele ficar só nessa fase, e aí quando ele começar a sair, ele não desenvolveu habilidades para lidar com as situações de forma diferente, ele não mudou os amigos que ele convivia, ele não modificou os eventos que ele participava, ele não mudou a mentalidade dele em relação ao álcool, ele não desenvolveu crenças mais positivas a respeito da sobriedade, ele não ainda desenvolveu um respeito por essa mudança de comportamento, ele ainda não sabe lidar melhor com os sentimentos, tanto negativos quanto positivos, com pessoas, com conflitos, com dificuldades da vida. Porque ficar sem beber é ficar sem beber no contexto, na vida real. E a vida real é cheia de desafios. Muitos deles imprevisíveis, muitos deles altamente desafiadores. E os desafios podem colocar essa abstinência, essa sobriedade à prova. Então a pessoa que ela está só sem beber, não necessariamente ela está bem, ela está com abstinência, ela está com uma sobriedade consolidada. E olha só, a recaída, ela pode fazer parte, tá, do processo de construção de sobriedade. Essa mudança de cabeça, essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento, até de conscientização da própria necessidade de parar de beber. Essa recuperação de crenças e valores que a pessoa até tinha antes de beber abusivamente. Porque ao longo dos anos, ao longo dos meses bebendo pesado, a pessoa vai começando a ficar com a mentalidade de quem bebe pesado, a ter valores de vida mais voltados para essa realidade de beber pesado. Então essa mudança é um processo realmente, ela é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. E é muito importante perceber o seguinte, para manter uma sobriedade sólida, o que é importante de verdade? Olha só, 2 coisas, tá? 2 coisas que vão ao longo do tempo, nesses altos e baixos, que vão influenciar o quanto a pessoa vai estar dedicada a parar de beber. Primeiro, a necessidade, a consciência da necessidade de mudar. E essa consciência não é só racional, tá? A consciência da necessidade de mudar tem muito a ver com os relacionamentos do dia a dia da pessoa, principalmente os relacionamentos familiares. Né? Muitas vezes a família quer muito, fica pedindo para o alcoolista parar de beber. Olha, porque você tem que parar de beber, porque isso aí não dá, porque isso aí não é tolerável, isso aí tem que parar agora. E daí quando a pessoa bebe e tem um pequeno prejuízo, sei lá, bebe, daí no dia seguinte acorda atrasada para trabalhar. A família não aguenta aquilo e já quer acordar a pessoa cedo para não deixar ela ter esse prejuízo. É uma atitude da família que vai diminuindo a consciência da pessoa em relação à necessidade de mudar o comportamento. Percebe? Então, é importante ter a consciência da necessidade de mudar. E a outra coisa importante é ter a crença de que é possível e vantajoso mudar.
que é possível mudar. A crença de que ela é capaz de mudar. E essa crença, ela não é só na conversa que se consegue, ela não é só no pensamento que se consegue. Também no pensamento, mas é também com o tempo que a pessoa, conforme a pessoa vai passando por desafios e ela consegue ficar sem beber, ela vai ganhando uma autoconfiança de que ela é capaz, de que aquilo funciona para ela. Porque ela pode estar olhando assim, tá, beleza, parar de beber dessa forma é necessário, é importante, meu Deus, eu preciso parar de beber. Mas ela pode ter a ideia de que aquilo não é para ela. Tá, Vitor, isso é legal, ou tá, meu familiar, isso é legal, eu precisava parar de beber, mas não é para mim. Eu não consigo, para mim não dá. Ou pode começar a colocar minhoca na cabeça, do tipo, eu sou sem vergonha. Ou, eu não vou conseguir parar. Ou nem adianta tentar. Então, essas duas coisas, a necessidade de mudar e acreditar que é possível. Só que, assim, a recaída, quando a pessoa bebe, acontece um processo que faz a recaída ficar mais fácil de acontecer. Vamos dizer, aquela pessoa que ficou um mês sem beber, ela estava até mais ou menos lidando ok com as coisas. Só que daí ela bebeu e ela piorou muito o comportamento, Vitor. Por que é que isso acontece? Deixa eu te explicar. É porque quando a pessoa bebe de fato, ela tem uma experiência que muitas vezes, pelo menos parcialmente, é agradável com o álcool. Então começa a ter aquela saudade de coisas positivas que tinha com o álcool, sem levar em consideração as vantagens de parar de beber. Então é como se aquela coisa do álcool ficasse mais acesa na cabeça dela. E ao mesmo tempo ela pode ser que desconsidere os avanços que ela teve até agora e comece a achar também que parar de beber é difícil demais, que é mais difícil do que é. Olha, se eu recair, meu Deus, eu sou um fraco. O que não é verdade. Mas a pessoa pode começar a alimentar esse tipo de pensamento. Ou você também pode começar a alimentar esse tipo de pensamento no alcoolista. De que, fulano, veja só, você recaiu, então quer dizer que você adora beber, quer dizer que, ou quer dizer que você é um fraco, quer dizer que você é uma pessoa sem jeito. Então esse tipo de comentário que às vezes o familiar faz com raiva do alcoolista na hora, ou frustrado mesmo, favorece que a pessoa recaia, favorece que a pessoa siga num comportamento ruim, comportamento nocivo. Certo? Então, como é que você, familiar, pode lidar com esse processo de recaída ou de lapso? Olha, tendo paciência. Vitor, paciência? Que loucura! Como é que eu vou ter paciência? Eu quero isso para ontem. Paciência vem, sabe da onde? Da sabedoria. Já viu que pessoa mais velha muitas vezes tem mais paciência? Porque já viveu, porque sabe que as coisas, muitas coisas têm um processo para acontecer. Tem altos e baixos até ficarem estáveis. Que cada tropeço não significa um fracasso. Né? O que a gente precisa ter é continuar mantendo o foco no que é necessário, sem se cobrar de uma forma excessiva. A gente precisa se manter no caminho da recuperação. Não catastrofizar uma recaída. Não achar que, olha, mas assim, não ter medo da recaída como um todo, assim, não ter medo, assim, o pavor da recaída. Porque o medo, ele te paralisa. O medo sequestra a sua capacidade de pensar de forma construtiva. Então, o que você precisa ter em relação a uma recaída? Respeito. Respeito pela recaída. Porque o respeito faz você se preparar. Ele faz você ter planos para o que você vai fazer quando uma recaída acontecer. Para você poder realmente ganhar experiência com o tempo, em relação, por exemplo, e ser capaz de prever uma recaída com mais facilidade, ser capaz de avaliar com mais clareza o que é que pode desencadear uma recaída no convívio familiar ou com essa pessoa que você ama. E você pode, de fato, se preparar para o futuro para encarar essas situações de uma forma muito mais construtiva, né? Porque você vai ganhando experiência na prática. Porque assim, qualquer coisa que eu diga aqui, que funcionou para uma série de pessoas, que tem lógica científica, inclusive, não se compara com a sua experiência. Com a sua experiência. Só que você precisa saber como ler a sua experiência. Você precisa de um mapa para entender e poder se orientar para você entender de verdade o que é que você está experimentando. Para você poder entender de forma construtiva o que você está experimentando. Para você poder ganhar confiança nas atitudes que funcionam. E poder parar também de tomar atitudes que atrapalham. Porque você também, familiar,
ao longo desse processo de mudança do seu comportamento para conquistar a sobriedade de quem você ama, você também vai ter recaídas. Vitor, é impossível eu mudar sem ter nenhuma recaída? Não, você pode ser um ser humano absolutamente fora da média e fazer uma mudança tão grande quanto essa e não ter recaída nenhuma. Mas é possível que você, ao longo do tempo, mas isso não é nem necessário. Isso nem vai classificar quem vai ter sucesso nessa jornada ou não. Né? Porque ter recaídas são sinais de que você é uma pessoa natural, que você é uma pessoa normal, que você é uma pessoa que também pode conquistar coisas boas. A sabedoria da vida como um todo não é sempre ganhar. Não é saber lidar com a vitória, com o sucesso, é muito mais fácil do que saber lidar com os períodos de baixa, com os períodos em que as coisas não estão tão bem. Mas é a experiência de podendo lidar com tanto os períodos de alta, com respeito e humildade, quanto nos períodos de baixa, com também paciência e sabedoria, que você vai conseguir atingir a estabilidade, você vai conseguir atingir um convívio com sobriedade, com harmonia, com colaboração na sua casa. Porque talvez você ao longo do tempo, não sei quanto tempo você me acompanha, até me avisa aqui, me escreve para mim, por favor, hashtag novato ou novata, se é uma das primeiras lives que você está assistindo, ou hashtag veterano ou veterana, se você já está assistindo há mais tempo. Mas ao longo do tempo você vai aprender várias atitudes que funcionam. Você vai lá, vai testar e vai funcionar, e você vai gostar, e vai querer continuar agindo dessa forma. Por exemplo, não ficar querendo criticar o alcoolista o tempo todo, não querer ficar dando palestras sobre os males do álcool. Você vai ao longo do tempo percebendo que isso não te ajuda e vai querer mudar. Só que em algum momento de frustração, pode ser que você recaia no comportamento anterior e continue fazendo aquelas coisas, pelo menos por um tempo, que você já sabe que não te ajudam. Então esse é o momento para você também ter paciência com você e pensar, poxa, tá, eu estou precisando de alguma coisa nova, eu estou precisando de alguma coisa diferente, eu preciso voltar para o caminho da sobriedade, eu preciso voltar para o caminho que vai me levar para o destino que eu quero chegar. Então, é isso que é importante. Você seguir, daí, tá, Vitor, mas o que eu faço? A pessoa que eu amo recaiu, o que vai acontecer? O que eu mudo? Você vai mudar pouca coisa. Porque se você estiver já seguindo, incentivando o lobo da sobriedade e não alimentando o lobo do alcoolismo, né, com as várias estratégias que eu ensino ao longo das lives, você vai perceber que isso vai sendo suficiente ao longo do tempo. Porque você está preparando o terreno, você está cuidando daquilo que você tem controle. A sua comunicação, as coisas, a forma de você se relacionar, as coisas que você faz ou deixa de fazer para o alcoolista. Então essas coisas vão incentivando o caminho da sobriedade e vão deixando de incentivar o caminho do alcoolismo. Então você vai, dessa forma, criando interesse no alcoolista em parar de beber ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E qualquer processo na vida que você for fazer, é assim. Vitor, como é que eu consigo me formar em alguma coisa? Sei lá, desenvolver uma habilidade nova que eu não tinha, sei lá, para aprender a tocar violão. É um processo que ao longo do tempo você vai praticando, você vai melhorando, você vai evoluindo. Eu não sou bom em violão, mas é só um exemplo que eu estou usando, né? É que você vai ao longo do tempo, você vai tocar melhor, daí um tempo você pode tocar pior, né? Porque nos dias você pode não estar tão bem. A pressa não vai fazer você sozinha, a pressa sozinha não faz você melhorar. O que faz você melhorar é a dedicação, é a consistência em seguir alimentando a sua cabeça com as informações e estratégias que você precisa e ao mesmo tempo ir aplicando isso, se comprometendo em aplicar isso na prática ao longo do tempo e sentindo o que funciona mais ou menos para a sua realidade em particular. Entendendo os fundamentos do que funciona, você vai podendo aplicar isso na prática ao longo do tempo. Você vai melhorando também ao longo do tempo e conquistando uma estabilidade maior também no seu comportamento, na influência que você tem sobre o alcoolista que você ama. Certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você não está inscrito no meu canal e gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal se você não está inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Ajuda a incentivar para que esse vídeo chegue a mais pessoas também. Clica em curtir aqui embaixo. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!